Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Toledo e eu estou gravando esse vídeo para o projeto Quintas Mais Humanas das queridas idealizadoras, minhas amigas Adriana e Andresa. E posso dizer que eu sou fã desse projeto, um projeto que debate temas importantíssimos, que eu tive a honra de participar de 2 programas. E a pergunta que me fizeram responder aqui foi: como que 2020 me tornou uma pessoa mais humana? E gente, um ano tão difícil como 2020, com essa crise que a gente passou, com tantas pessoas passando dificuldade, tantas pessoas que morreram, infelizmente, não tem como não pensar no coletivo. O que a gente passou só depende de nós, de nos ajudarmos, de pensarmos primeiro no próximo e depois na gente. É assim que a gente é mais humano. Um beijo para vocês! Do ponto de vista do planejamento financeiro, 2020 foi um ano extremamente necessário para todas as famílias. Foi o ano da parada obrigatória, do parar para pensar, tentar dar sentido a tudo aquilo que nós fazemos, por que trabalhamos, por que ganhamos dinheiro, que escolhas nós fazemos, o quanto essas escolhas são duráveis ou não. Foi um ano da reorganização geral, que machucou um pouquinho, mas acho que vai ficar marcado para o resto da vida de todo mundo. Eu acho que foi um ano de muito intenso, né, do convívio familiar, mas que foi ótimo, que acho que prova as nossas convicções. Eu acho que foi um ano para você ter certeza de que você está no caminho certo ou não, tomar um novo prumo e para você se reorganizar. Então foi muito bom. Um ano difícil, mas muito provavelmente deve ser o ano mais importante das vidas de todos aqueles que passaram por esse momento. Eu acho que todos nós somos privilegiados de termos vivido esse difícil 2020 que deixou ótimas lições para todo mundo. A pandemia me trouxe a oportunidade de olhar para dentro, de enxergar as coisas que estavam acontecendo dentro de mim. A gente sempre está voltado para o ambiente externo no nosso dia a dia, né? No escritório, nas reuniões, nas atividades. E essa oportunidade de estar mais sozinho, de ter menos interrupções, de estar mais focado naqueles assuntos que nós estamos nos dedicando, né? Permitiu que eu tivesse uma visão melhor do meu próprio ser, da minha maneira de atuar com as outras pessoas. Isso foi um grande enriquecimento da minha personalidade em relação aos outros, às relações, né? Também, quando todos estão submetidos às mesmas pressões, que é o que acontece hoje com o mercado, você se sente mais solidário com as pessoas e isso favorece que você tenha um aprofundamento das relações. As relações se tornam mais sólidas, mais profundas, mais confiáveis, porque as pessoas estão dando as mãos umas para as outras e isso intensifica o lado humano das pessoas, né? E em terceiro lugar, eu tive mais tempo para meditar, para me dedicar ao meu interior e saber que não importa o que esteja acontecendo, não importa as dificuldades que nós tenhamos, tudo vai terminar bem, porque tem algo maior nos conduzindo. Muito obrigado. Um dos sentimentos mais humanos que existem é o do medo. O medo de morrer, o medo da perda, o medo do desconhecido. E esse ano de 2020 começou dessa forma. Ao mesmo tempo em que uniu as pessoas, ao mesmo tempo em que nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou a ter compaixão, a dar valor às pequenas coisas da vida, a mostrar pra gente que nós dependemos dos outros para não sermos, por exemplo, infectados por esse vírus. Então foi um ano de muito aprendizado, um ano para você dar valor à sua família, para você cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos, das pessoas queridas. Definitivamente 2020 foi um ano muito humano. 2020, por conta do Covid, foi um ano que eu me deparei com pessoas muito nervosas, pessoas ansiosas, pessoas muito agitadas o tempo todo. Foi um ano de muitos desafios, mas com certeza foi um dos anos que eu tive os maiores aprendizados da minha vida. Eu tentei levar para essas pessoas muita positividade, muita energia, muita alegria,
E foi um ano que eu tive que lidar com muita destreza social, empatia. Certamente foi o ano que eu saio muito mais humana de todos os anos, acho que eu já vivi. Foi um ano de muito aprendizado e eu agradeço demais por todo esse ano. Sem dúvida nenhuma, no ano de 2020, eu me tornei uma pessoa mais humana, uma pessoa melhor, e essa continuará sendo a nossa busca. Isso aconteceu, obviamente, olhando mais para o meu próximo, refletindo o quanto as nossas escolhas, nossas ações impactam não só na nossa vida, mas também no próximo. Foi um ano que nos despertou para isso. Também foi um ano que eu pude aproveitar para conversar mais ainda com meu filho sobre empatia, sobre respeito e também sobre as escolhas que refletem não só em nós. Um ano difícil, mas que nos despertou para olhar para um mundo muito mais além do que ali o nosso, né, do que a gente vive. Eu acho que como cidadã planetária não teve como não sentir essa conexão nesse momento de incerteza, de dúvida, de medo e ao mesmo tempo de esperança planetária mesmo, de revisitar as formas de vida, enfim. Embora, assim como todos que viveram esse ano, eu sou testemunha de uma pandemia global, 2020 vai ser sempre conhecido para mim, em primeiro lugar, como o ano que a minha filha chegou. Então a Belinha chegou em agosto e eu acho que eu não poderia ter outra forma de me sentir mais humana do que me tornou a mãe dela. Então é isso, eu espero um ano de 2021 muito mais potente, mas que a gente não esqueça dos ensinamentos desse ano. É isso. Olá para todo mundo. Mais uma vez aqui a convite da Converge, estou para falar um pouquinho para vocês. E dessa vez, se eu me descobri mais humano em 2020. E a resposta, acho que todos nós sabemos que sim, né? Pra gente chegar no final do ano, chegar bem, com a cabeça no lugar, acho que todo mundo passou por um processo de autodescoberta muito importante, né? E quando me perguntaram o que era ser mais humano, eu falei muito da questão de ver o outro e se ver, né? E nesse momento de 2020, que a gente ficou boa parte do ano isolado, em quarentena, uma questão muito forte para mim foi me perceber como ser humano. Foi entender as minhas dificuldades, os meus limites, foi me respeitar muito mais, ao invés de passar 12 horas na frente do computador para responder as expectativas da faculdade, né? Então, meu processo de me ver mais como humano, né, em 2020, acho que envolve muito mais uma autodescoberta e uma introspecção, para descobrir um pouquinho mais dos meus desejos, dos meus limites, de mim mesmo, né? Como não sermos mais humanos em 2020, não é mesmo? Eu me tornei muito mais humana a olhar para dentro de mim com mais atenção, a dar valor para minha paz interior, a dar valor para as coisas simples da vida, para a natureza, para a minha saúde. Mas principalmente a continuar olhando para o exterior, a continuar olhando para o outro, tendo muito mais responsabilidade porque as minhas atitudes refletem no outro, na saúde e em todas as outras coisas que temos responsabilidade. Então a pandemia, acredito que ela veio para ensinar muito a gente a ter mais esse cuidado com a gente mesmo e principalmente com o outro, olhar com mais amor, com mais empatia, e isso nos torna muito mais humanos. O que é ser humana num ano como 2020? Para mim, eu penso que ser humana foi trazer toda a minha vulnerabilidade, minha criatividade, minhas dores, minha leveza, meu autoconhecimento, meu olhar para o outro, meu lugar de escuta, meu lugar de sentir, de pensar e de agir, meu lugar de ser, quem eu sou no mundo. E sim, eu me sinto muito mais humana em 2020. Agora que venha 2021, para a gente poder recolher e colher todas as plantinhas e todas as flores que a gente semeou nesse ano tão desafiador. 2020 vem sendo um ano desafiador para todo mundo. Se antes a gente já falava de um mundo VUCA, vulnerável, incerto, ambíguo, complexo, hoje tem uma cereja do bolo, que é uma pandemia que potencializa tudo e é um inimigo invisível. Então antes a gente colocava uma armadura, ia para o mercado de trabalho e dizia: nós somos super-heróis da produtividade, da alta performance, de fazer mais em menor tempo, com maior qualidade.
Enfim, hoje a gente se depara justamente com aquilo que a gente mais escondeu, que é a nossa vulnerabilidade, que são as nossas emoções, que é entender que nós somos humanos. E aí, naquela fórmula que já dizia que a visão estratégica deveria ser construída, que tinha processos, pessoas, resultados e cliente, nunca foi tão importante a gente olhar para as pessoas, para os anseios delas, para as expectativas, desejos, medos e frustrações, ainda mais em tudo potencializado e incerto. Então, para mim, esse ano eu precisei olhar para dentro e entender essas minhas emoções, as competências que eu precisava desenvolver e conseguir colocar todas as pecinhas no lugar para persistir em um ano que continua sendo desafiador, que continua rodando, independente de qualquer coisa. 2020, o ano que mudou o mundo, né? Mudou a nossa forma de viver em sociedade, e o ano que nos trouxe a oportunidade de praticar mais a empatia, de praticar mais o amor ao próximo, praticar a convivência, né, em sociedade. E independente de credo, independente de raça, independente de classe social, independente de nacionalidade, todos nós nos igualamos. E quem conseguir entender esse ano como uma oportunidade para prática da empatia, para que nós tenhamos mais empatia, com certeza, de alguma forma, esse ano vai ter sido muito positivo. Bom, 2020 foi um ano bem interessante. Eu certamente saio mais humana desse ano. E acho que duas coisas que foram destaque para mim. Primeiro, a percepção muito maior de viver o momento presente, né? Estar aqui agora, vivendo isso. A gente faz planos para o futuro, que eles têm que ser feitos, claro, mas é o hoje que realmente vale. É isso aqui que a gente está vivendo, né? E eu acho que esse ano veio mostrar muito disso pra gente, para quem quer ver, eu acho. E a outra parte, eu acho que foi uma educação muito maior com relação à saúde mental, né, de todas as pessoas. Eu acho que a gente fala muito do corpo físico e pouco da mente. E esse ano veio mudar isso, ou veio começar, pelo menos, uma mudança nesse sentido, eu acho que para todos. O meu conhecimento sobre saúde mental que eu tenho hoje é muito maior do que eu tinha no começo do ano. Eu acho que isso vale para muita gente, eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem que realmente passar a se olhar e se perguntar como que a gente está, como você está, no sentido real, né? No sentido da emoção e dos sentimentos. É isso. 2020, sem dúvida nenhuma, me transformou numa pessoa mais humana. Eu observo isso quando paro para pensar que praticamente todas as minhas ações, elas receberam o crivo da empatia. Eu noto também quando observo que eu e minha família, a gente passou a valorizar muito mais as pequenas e simples coisas do dia a dia. E também consigo perceber que todo esse tempo, um dos meus maiores combustíveis era quando eu estava ajudando alguém ou ajudando o próximo. Então, sim, 2020 me transformou numa pessoa mais humana e eu espero que esse olhar mais humano para o próximo, ele perdure por muito tempo, não só para mim, mas para todo mundo. Olá, eu sou a Débora Trevisan. Se eu me percebi mais humana em 2020, 2020 foi um ano que nos igualou como seres humanos, não? Acho que colocou à mostra a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, as nossas necessidades. Por isso foi um ano muito especial. Sim, eu me senti muito mais humana em 2020. Que sirva de lição, que a gente possa ser assim e que 2020 fique dentro da gente só como resultado de um bom aprendizado. Seguramente 2020 foi o ano em que eu mais busquei o autoconhecimento na minha vida. Até por causa do silêncio, do tempo, a gente se viu obrigado a olhar muito para nós mesmos, né? Então, uma oportunidade maravilhosa, como diriam os espíritas, de fazer aí uma reforma íntima, e é isso que eu busquei fazer esse ano, com mais vontade, com mais afinco. Ou seja, buscar ser uma pessoa melhor e, para quem acredita, um espírito e uma alma melhor. E é isso. Então eu deixo aqui um grande beijo e votos de um Natal maravilhoso
e um 2021 que seja tão intenso quanto esse, porque anos intensos como esses é que trazem as grandes transformações. Elas doem, mas elas vão nos levar para um outro lugar, tenho certeza disso. O ano de 2020 talvez tenha nos deixado mais humanos. Todos nós passamos por situações e desafios em comum, em coletivo, e isso aflorou diversos sentimentos e necessidades comuns a todo mundo. Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, diz que a gente se comunica melhor nesse nível das necessidades. Então, onde se falou muito sobre autoconhecimento, autocuidado, saúde mental, onde a gente teve oportunidade de diálogo, a gente se conectou mais com os outros e consigo mesmo. 2020 me deixa marcas. E marcas porque, de fato, sim, eu me senti mais humana. E mais humana porque eu entrei em contato com a minha vulnerabilidade, eu senti medo, me senti insegura, mas eu também aprendi a pedir ajuda. Eu aprendi a pedir e a dar ajuda. Foi um ano que eu percebo o quanto a gente pôde se reinventar, o quanto a gente pôde escolher como que a gente ia seguir por essa jornada. Um ano que deixa fortes marcas, fortes dores e grandes cicatrizes. Mas um ano que mostrou claramente o quanto nós somos capazes de nos reinventar. Eu saio de 2020 me sentindo humana e me sentindo capaz também, mas aprendendo o quanto a gente pode pedir ajuda. E isso nos fortalece, porque somos humanos. Olá, turma do Quintas Mais Humanas. É um prazer estar com vocês e dividir esse momento tão especial para um programa que agregou demais em 2020. Respondendo a pergunta, será que nos sentimos, eu me sinto mais humano em 2020? A resposta é sim, né? Foi um ano de muita mudança, muita transformação, não sou o único nessa página e eu pude aproveitar com meus momentos em família, vendo meus filhos evoluírem, minha filha andando de bicicleta sem rodinha pela primeira vez, o meu filho, que é um guerreiro, passando por diversas situações, dando seus primeiros passos, né? Isso é uma glória e óbvio, minha esposa segurando um rojão enorme, né? Coisas do trabalho, como a maioria também passou nas suas casas, trabalhando muito, suando muita camisa, mas uma coisa é certa, 2021 vai ser melhor que 2020. Beijo grande para vocês. Tchau. Muito bem, como você viu, o nosso programa recebeu os nossos convidados contando como eles acharam que 2020 deixou eles mais humanos e a gente não podia ficar de fora. E você sabe que a gente conversou aqui que muita coisa deixou a gente mais humana. A gente aprendeu muita coisa. Uma das coisas que a gente aprendeu foi fazer um Quintas Mais Humanas. Então, de fato, foi um ano maravilhoso. No corre, né? Como é que isso ia acontecer, mas a gente se desafiou e se permitiu errar também nesse processo e acertamos muito. Tivemos nossos erros, mas também nós tivemos muitos acertos. E um deles foi conhecer essa galera toda. Não estiveram todos aqui conosco. Vocês viram aí, se vocês olharem o nosso menu dentro do Quintas Mais Humanas, tem vários outros episódios e convidados. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda reunir todo mundo, mas já deu uma palhinha aqui. Então, isso foi um baita aprendizado e, de fato, conversar com essas pessoas nos deixou muito mais humanas. Diversidade, jogo de cintura e fazer mais com o menos que a gente tem, acho que foram lições que a gente leva para 2020. E a Adri sempre fala isso, a gente quer esquecer o ano de 2020, as pessoas falam que querem esquecer, mas eu acho que a gente tem que lembrar dele por muito tempo, porque a gente aprendeu muita coisa nesse ano. Foi um ano muito rico, rico em aprendizado, em lições, rico de compaixão. Nós nunca vimos as pessoas tão sensibilizadas, né, umas com as outras, praticando a compaixão. Então, eu acho que são valores que a gente tem que se permitir carregar para o resto da vida. Não pode deixar aqui nesse ano, virou o ano, a gente vai esquecer tudo. Não, nós não podemos esquecer. Foi um ano muito rico, sim. Foi um ano de dor, mas foi um ano de ganhos também. Então, acho que a gente tem muita lição boa aí pela frente para propagar isso para nossa família, para os nossos filhos, enfim. Então eu me sinto mais humana como mãe,
como esposa, como profissional, como amiga, como filha, né? Então eu acho que houveram muitos ganhos nesse ano. E o ano que vem, que ele seja tão humano quanto. O Quintas Mais Humanas tá aí. A gente tem novidades, tem coisas novas acontecendo. A Converte se reinventando, também tem coisa nova para o próximo ano. Então a gente fez questão de fazer esse episódio para nos despedir de forma bem humana de 2020. Juntas, né? Porque a gente fazia... Aliás, nenhum episódio do Quintas Mais Humanas foi gravado com as duas juntas, e hoje a gente, para encerrar, teve essa oportunidade. Fizemos um evento diferente, a Andresa falou de fazer mais com menos, e eu digo, fazer mais com menos e ainda melhor, né? Porque a gente foi muito desafiado esse ano dentro das poucas oportunidades, né? A gente foi muito restrito esse ano, a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, não só para nós, para nossa família, mas para todos aqueles que estavam ao nosso redor. Impactamos empresas, então isso foi muito bacana. A nossa missão, a gente encerra esse ano com gostinho e o respirar de missão cumprida. Sem dúvida. Então, bom Natal, bom Ano Novo e até 2021. Boas festas, galera. Até mais.